がやってくれたらいいものになる。なるはずねえだろ。あれだろ、他の科のストレス発散みてえなお題目なんだろ。ストレスの原因がそんなもんやって自己満以外のなんだってんだ。ムカつくやつから素直に受け取るはずねえだろが。Esta fala do Bakugou sobre a relação da turma 1A com o restante do colégio em Boku no Hero Academia me chamou a atenção em algumas coisas. A primeira é que parece que o anime tem consciência do que costumamos chamar de protagonismo, característica que sempre coloca maior destaque nos personagens principais da narrativa. Bakugou aponta o desconforto e a inveja que as outras turmas têm pela 1A, e aponta que o motivo deste desconforto é justamente o fato da turma sempre querer agradar os outros, o que é justamente o que eles estavam tentando fazer no festival cultural. A observação do Bakugou poderia ser interpretada como uma crítica ao protagonismo, exceto pelo fato do personagem logo em seguida motivar a turma a treinar a música não para agradar os outros, mas pela e para o próprio grupo. No final, a turma acabou saindo em destaque aos demais do colégio, o que teria acontecido independente se eles tivessem feito ou não a apresentação para agradar as outras turmas, como Bakugou havia antes criticado. Ou seja, a obra faz questão de reforçar este destaque de um grupo pequeno de personagens nos acontecimentos da narrativa. Essa característica que costumamos chamar de protagonismo é, antes de tudo, um discurso individualista, principalmente se estivermos falando do gênero Battle Shonen, onde se insere Boku no Hero. Se existe o objetivo de desenvolver a história de um personagem e ter como foco seu desenvolvimento e suas habilidades sobre alguma atividade, que no caso de Boku no Hero são as individualidades dos heróis, existe a intenção de explicar como o personagem passa do indivíduo fraco para o indivíduo forte, do garoto odiado por todos em sua vila para o Hokage, do garoto sem individualidade para o herdeiro da individualidade mais forte. E esse discurso individualista, que não deixa em nenhum momento de ser um discurso político, se baseia na meritocracia, que é a principal base do status quo do capitalismo. E esse discurso que se apoia na meritocracia por a pura áurea do protagonismo em volta dos personagens principais está presente em todas as 4 temporadas do anime. Mas nesse último arco, todo esse discurso acaba fazendo ainda mais sentido, principalmente por ter sucedido o arco Shizaki e tudo o que aconteceu com a Emi com Togeda, em como Shizaki foi construído para ser um vilão mais demonizado possível. No último arco, antes de lançar a 5ª temporada neste ano, 3 personagens foram apresentados ou aprofundados em torno deste discurso, o que não me deixa de citar o personagem que, na minha opinião, é o mais coerente e o mais realista de Boku no Hero, o Sten. Eu acho melhor separar as coisas por partes. A história de Izuku Midora para virar um herói é uma história de meritocracia e esforço próprio, dando ênfase à valorização do indivíduo como peça central do processo de desenvolvimento. Um discurso típico de uma ideologia liberal e um dos principais pilares do status quo do capitalismo. Aliás, a própria maneira como a sociedade de Boku no Hero se organiza e caracteriza, assim como a narrativa que expõe os fatos que acontecem nesse cenário, já é de certo modo um discurso político a favor de um status quo. Uma sociedade cuja principal instituição judiciária e punitiva, os super-heróis, é ainda usada e idolatrada a ponto de serem celebridades que usam sua própria imagem como propaganda. Uma sociedade que tem um delírio coletivo, que acredita que o mundo vai ser tomado por vilões cruéis que banalizam o mal, o que pode ser verdade no universo do anime, mas jamais na vida real. Uma sociedade onde os mesmos super-heróis são membros da elite e formados em escolas de elite, que serão no futuro responsáveis pela proteção e segurança da sociedade. Ou seja, um papel de extremo destaque nas mãos de uma elite, e por aí vai. As ações e os salvamentos dos super-heróis de Boku no Hero são feitos como se fosse um espetáculo.
O herói salva uma pessoa ou um grupo de pessoas de um acidente ou de um vilão, enquanto tem um número enorme de espectadores presenciando o ato e aplaudindo o herói. É como se fosse o programa do Brasil Urgente transmitindo ao vivo a ação dos bombeiros ou dos policiais. Porém, ao invés de ter o Datena mamando as bolas do corpo de bombeiros ou da polícia, é o próprio público que presencia aquela ação que faz exatamente isso. Como dito antes, os super-heróis em Boku no Hero agem como celebridades. E como toda celebridade, os heróis têm sua fama e sua idolatria pelo público. É essa característica que é encarada com ceticismo pelo Stan, cujo discurso sobre a sociedade do espetáculo dos super-heróis é a coisa mais realista e coerente que tem no anime, na minha opinião. Desde que foi apresentado na obra, o Stan tenta buscar uma espécie de raízes na profissão de super-heróis, baseadas na ideia do herói como alguém que salva pessoas motivado por um sentimento de altruísmo e humanismo, ao invés daquele que busca apenas a fama, o sucesso, o status e o dinheiro com a profissão. Essas raízes foram destruídas a partir do momento em que o super-herói passa a ser uma instituição do sistema vigente, atuando da mesma forma que a polícia e o Estado. E o posicionamento do Stan sobre o estado atual da sociedade de heróis, mesmo sendo totalmente contrária à mensagem que a obra quer passar, acaba sendo mais realista e mais coerente se aplicada na vida real do que o posicionamento dominante sobre os heróis. Exemplos no mundo real não faltam de instituições que se dizem protetoras da sociedade, como a polícia, a igreja, o judiciário, o exército, a iniciativa privada, o empresariado, a mídia e até o Estado, mas que são hierarquias corruptas e burocráticas. Ou será que essas instituições são puras e boazinhas como são os heróis em Boku no Hero? Obviamente que o anime é um discurso favorável ao super-herói como instituição do sistema. Então não é surpresa o fato do Stan ser considerado um vilão na obra. O último arco da quarta temporada, referente ao festival cultural, foi antecedida pelo arco Shizaki, e muitas coisas que são mostradas nessa última etapa da temporada, incluindo seu discurso, fazem muito mais sentido simplesmente por terem sucedido tal arco. O Shizaki foi o principal vilão da sua saga, e a maioria dos dramas e acontecimentos que marcaram este período foi de responsabilidade do antagonista, sendo os principais a perda de poderes do Togeda e principalmente o drama psicológico da Emi, incluindo os traumas e abusos vividos por ela, algo que provavelmente é uma alusão indireta à pedofilia, o que não foi colocado explicitamente por não se tratar de um mangá mais adulto. Esse último foi o que realmente fez o arco acontecer e se desenvolver, além de construir a imagem do Shizaki como o mais cruel e mais odiado possível, algo explícito desde o começo pelo comportamento e pelo comprometimento do Midoriya em salvar a Emi. Por mais que outros vilões como All For One, Togura e Stan tenham matado várias pessoas, uma criança frágil é mais inocente e mais delicada do que um herói profissional, o que torna a situação do Shizaki um pouco mais complicada. Com o fim do arco, começa a última etapa da quarta temporada referente ao festival cultural. Logo após todos os traumas psicológicos, as lutas, as perdas e os dramas ocorridos no arco anterior. Sabendo disso, o festival cultural é uma simbologia para a esperança, para a recuperação psicológica, para o ato de encarar os problemas internos e para a construção de novas histórias e novos caminhos. O festival cultural carrega todos esses elementos, sabendo que é aqui que a Emi, por exemplo, é reintegrada novamente na sociedade, onde os alunos que participaram da luta contra Shizaki vão finalmente descansar, onde aqueles que morreram na luta vão receber seu devido luto e finalmente onde a Jiro, uma personagem pouco trabalhada na obra, vai finalmente ter um espaço para contar sua história. O festival cultural é nesse intervalo entre a quarta e a quinta temporada do anime, um estado de harmonia e paz entre os arcos cheios de conflitos violentos e vilões psicopatas.
Uma harmonia que seria quebrada pelo próximo vilão, o Gentle Criminal, que assim como Shizaki seria demonizado pelo contexto narrativo do anime, já que o objetivo do vilão era estragar o festival cultural, cujo evento representa uma alta afirmação para Emi e para Jiro, que tentam criar seus caminhos. E todo o pedaço do arco que mostra a tentativa do vilão em atrapalhar o festival foca principalmente nessa ideia. Inclusive, antes da luta contra o Gentle Criminal, o Midoriya faz um discurso sobre como as atitudes do antagonista estaria destruindo sonhos e sorrisos, algo que ficou sendo relembrado em todo o início e em toda a parte central da luta, com imagens transitando entre a batalha, fotos da Emi e cenas do passado do antagonista. O arco do festival cultural enfatiza as ideias de protagonismo, discutindo a relação da turma 1A com o restante da academia, uma relação marcada por sentimentos de inveja e desprezo, e o destaque que essa turma acaba tendo sobre as outras em praticamente todos os eventos passados do anime, como os incidentes envolvendo o Sten e a Liga dos Vilões. E com o festival cultural não seria nada diferente. A turma 1A, mais uma vez, sai em destaque com sua apresentação no show musical, dando uma mensagem que destaque e protagonismo vêm como esforço próprio, mesmo que os próprios exemplos do anime mostrem os destaques de Midoriya, Bakugou, Todoroki e de toda a turma de um modo geral, que aconteceu mais pelo fato deles serem protagonistas do que realmente terem se esforçado para isso. A história de Boku no Hero Academia é a história de ascensão de Izuku Midoriya, o jovem que nasceu sem individualidade como super-herói. É a história do herói no sentido mitológico e no sentido moderno, que enfrenta adversidades e desafios para chegar no topo ou no objetivo final. Esta fórmula não é exclusiva apenas dos animes, dos mangás ou do entretenimento de modo geral, mas é uma fórmula que construiu a maior parte dos mitos e das religiões da humanidade, desde Perseu na Grécia Antiga a Moisés na Bíblia. O antropólogo americano Joseph Campbell, no livro O Herói de Mil Faces, afirma que mitos e religiões de diferentes partes do mundo e diferentes épocas históricas têm como característica similar a presença de personagens épicos rumo a jornadas a um objetivo final. As histórias de mangá do estilo Battle Shonen, que foram popularizados pela revista Shonen Jump nos anos 2000, na qual publica Boku no Hero até hoje, são caracterizadas exatamente pela construção de um protagonista que busca alcançar um objetivo prévio e específico, como se tornar um Hokage, o rei dos piratas ou um super-herói profissional, através de uma grande jornada apresentando adversidades, desafios e situações e pessoas que impedem que o herói atinja seu objetivo, um objetivo que é praticamente pré-determinado. Toda a narrativa dessas obras se desenvolve colocando essa jornada como elemento central, enquanto todo o resto se desenvolve a partir deste eixo, como o relacionamento dos personagens, os seus desafios, suas histórias de vida, suas emoções, sentimentos e pensamentos, tornando a jornada não apenas um desenvolvimento intelectual, técnico ou corporal, como o personagem fica mais forte a cada saga, por exemplo, mas também um desenvolvimento como ser humano. A busca por um modelo a ser seguido e espelhado é o que une a grande parte das civilizações humanas, sendo um recurso que não deixa de ser presente apenas na ficção e na mitologia, mas também na política, sendo a base de grandes impérios e regimes totalitários na história. Seja em uma esquerda buscando o ideal de um herói revolucionário que combata um sistema político vigente, espelhado em figuras como Lenin e Che Guevara, seja em uma direita buscando um herói messiânico baseado em ideais de liberdade, justiça ou pureza religiosa, e espelhado no cristianismo e na mitologia grega, ambas que são partes da cultura ocidental. E da mesma forma que existe a busca de um modelo de personagem épico, há também a definição prévia dos conceitos de bem e mal.
No caso de Boku no Hero, a dualidade bem versus mal ou herói versus vilão é construído tanto por influência de seu gênero, o Battle Shonen, cujo fenômeno caracteriza sua narrativa, quanto pela própria temática e objeto de abordagem, o super-herói, que já na própria essência já carrega a ideia da luta incessante entre esses dois lados. Entretanto, algumas outras obras do estilo Battle Shonen, mesmo muitas vezes trabalhando com a mesma dualidade bem versus mal, tiveram que modificar algumas características de sua temática para poderem criar uma história a partir dessa dicotomia, ou até mesmo para apresentarem um discurso totalmente diferente de Boku no Hero. One Piece, por exemplo, cuja temática principal é o pirata, teve que modificar esta figura, originalmente atrelada em um ser malvado e ganancioso, para criar o Luffy, que tem uma personalidade totalmente oposta a isso. Aliás, no universo de One Piece, quem representa o status quo e o sistema vigente é a Marinha, sendo os piratas os protagonistas da obra, os que se opõem a esse sistema. Diferente de Boku no Hero, onde os protagonistas, os heróis, fazem parte do sistema. Boku no Hero Academia tem uma necessidade tão grande em querer colocar a todo custo os heróis como detentores do ideal de liberdade e igualdade, que com algumas exceções esquece de humanizar os próprios personagens. Não existe, por exemplo, uma diferença entre pessoa e super-herói no anime. Enquanto nas HQs da Marvel, o Peter Parker e o Homem-Aranha são duas pessoas diferentes, com vidas e problemas diferentes, da mesma forma que é o Bruce Wayne e o Batman, e o Tony Stark e o Homem de Ferro, o Izuku Midoriya e o Deku, assim como os outros personagens do anime, são figuras complementares, já que tudo que o Midoriya faz é para ser o Deku, e tudo que é abordado na obra sobre o Midoriya é referente à vida de herói. Até mesmo a sua rivalidade e amizade com Bakugou e Todoroki acabam se direcionando para a academia ou para a vida de estudante na academia. Inclusive, pouco se sabe, por exemplo, da vida pessoal do All Might, enfatizando como Boku no Hero espera que seus personagens sejam mais ideais de justiça e liberdade do que de fato seres humanos. Essa foi a primeira parte do vídeo. A outra metade vai ser disponível na semana que vem. Então até lá, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Muito obrigado por terem chegado até aqui e até mais. Falou!